Se você não é nem o João Pedro, nem o Gabriel e estiver aqui assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo, mas a minha intenção, de fato, é deixar vídeos gravados para os meninos. Hoje eu vou preparar um bolo com base no meu caderninho de receitas. Então eu vou fazer o bolo de chocolate. Bom, então vamos lá. A primeira coisa, eu vou amarrar aqui os meus cabelos. E aí a gente já vai dar sequência ao bolo de chocolate. Antes de começarmos a receita, a gente tem que pré-aquecer o forno, tá? Eu vou mostrar aqui. A gente tem que pré-aquecer o forno a 180 graus. Então, a gente vai colocar o forno na posição 180. Não sei se consegue ver. E aqui, só para que ele aqueça na parte inferior do forno. E se a gente coloca nos dois risquinhos, a gente aquece também a parte de cima, que seria mais indicado para dourar alguma coisa, tá? Então não é o caso agora. Então a gente vai deixar o forno pré-aquecido, pré-aquecendo enquanto a gente faz aqui o bolo. Eu já esquentei também na chaleira água quente, porque a gente vai precisar de água quente nessa primeira etapa e 50 gramas de chocolate, que no caso eu vou utilizar cacau em pó. Uma balancinha, que eu vou colocar aqui 50 gramas de chocolate em pó. Vamos lá. Primeiro 50 gramas de chocolate em pó, que eu estou utilizando cacau 100%. Depois eu vou utilizar uma xícara de água fervente. Essa parte, atenção para não queimar a mão, não se queimar. Não esquentar a água no micro-ondas, porque pode explodir e é perigoso. Então agora a gente vai pegar aqui uma colher para mexer esse cacau com a água. Então a gente vai mexer bem para deixar ele bem misturadinho e ficar uma coisa só, que a gente chama de homogêneo. A gente vai acrescentar aqui 1,5 xícaras de açúcar, ou que eu já fiz a equivalência para 240 gramas de açúcar. Então, de novo, a gente coloca aqui na balancinha, a gente zera, né, fazendo a tara, e acrescentamos 240 gramas de açúcar. Para quem gosta, um pouquinho menos doce, 200 gramas também dá. Então, vamos lá. Como hoje é segunda-feira, eu vou colocar 200 gramas de açúcar. 200 gramas de açúcar. E agora, novamente, vamos fazer o mexe-mexe aqui desses ingredientes até se dissolver bem. Depois dessa parte do açúcar, a gente vai acrescentar 4 ovos. Uma coisa importante é a gente quebrar ovo por ovo, para evitar de que, se um estiver estragado, a gente não vai perder toda a receita, certo? Então, quebra o ovo, bota dentro de um copo, de qualquer coisa. O ovo tá bom? Coloca na receita. São 4. 1, 2, 3. De novo, nessa etapa, a gente vai mexer até dissolver bem. Como agora eu acrescentei o açúcar e o ovo, eu vou fazer uso desse fouet, eu acho que é o nome, que na água quente sozinha eu não utilizei porque eu tenho medo de derreter, não sei. Ó, então tu vai mexer até dissolver bem, tá? Perceber que já não tem nenhum ingrediente separado aqui do processo. Enquanto isso, nosso forno tá lá aquecendo a 180 graus e a gente vai dar sequência. Aqui, depois dos ovos, eu vou colocar a receita original. Diz 1 xícara de óleo, azeite, não sei como que vocês interpretam, mas é aquele óleo que a gente usa para fritar, para fazer pipoca, esse óleo, tá? Não é o azeite de oliva, porque o azeite de oliva dá um gosto. Então, na receita original diz 1 xícara, mas eu adapto. Então eu uso meia xícara de óleo, azeite, o nome que você considera, e eu acrescento o restante com água. A água quente, que no caso eu tenho aqui. Pra ficar menos calórica a receita, tá? Fez diferença pra mim na receita? Não, então eu sempre sigo fazendo esse tipo de adaptação. De novo, a gente vai fazer o mexe-mexe aqui pra deixar tudo muito misturado. Depois disso aqui, a gente vai dar uma pitada de sal. Quando eu falo uma pitada de sal, pra você pegar 2 dedinhos assim, ó, e jogar. Nada muito além disso. Isso aqui dizem, né, que é pra realçar um pouquinho o sabor.
do doce. Depois de dar essa pitada de sal, a gente vai começar a fazer a mistureba de farinhas. Então, gente, agora na parte das farinhas, aqui tá me dizendo que são 2 xícaras de farinha de trigo, né? Eu gosto de dar uma mesclada nessas farinhas, né? Então, o que eu faço? Eu coloco de tudo um pouquinho, mais ou menos nessa base de 2 xícaras. Então, por exemplo, eu tenho linhaça, eu tenho chia, eu tenho farinha de trigo e eu tenho trigo saraceno. E tenho aveia em flocos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 xícara de farinha de trigo, tá? Se eu tivesse farinha de milho, eu não ia colocar farinha de trigo. Se eu tivesse farinha de milho e farinha de arroz, eu não iria colocar farinha de trigo. Então, para que a massa não fique pesada e ela possa crescer, eu vou colocar 1 xícara, ou o que eu tiver aqui, né? Tem sim. Vou colocar 1 xícara de farinha de trigo. 1 xícara de farinha de trigo. Como tem um chorinho aqui, eu vou colocar esse chorinho. Vou colocar um pouquinho, meio que no olho ali, eu coloco mais ou menos um dedo de chia. A chia acaba dando mais saciedade. Vou colocar um pouquinho de linhaça. E vou colocar o trigo saraceno. A gente fala grano saraceno aqui na Itália. E vai completar essas 2 xícaras. Se eu tivesse farinha de arroz, farinha de milho, pode colocar maisena também. A gente pode ir acrescentando. Raspar bem. Vamos dar essa colher aqui pão duro, que a gente raspa tudo. Aí agora a gente vai mexer bem todos os ingredientes para deixar eles bem encorpados e bem homogêneos. A massa dessa torta aqui, ela é realmente líquida, ela não é uma massa dura. A gente mexe bem, até ficar tudo bem mexidinho. Raspa bem das laterais para não deixar nada branco. Não tem muito segredo nessa receita. Então fica. Agora o que tá faltando aqui nessa receita é o fermento. Fermento de bolo. O fermento de bolo é o equivalente a um envelopinho desses de supermercado, ou uma tampinha, se for aquele pó royal, ou uma colher de sopa, tá? Como eu tenho uma sensibilidade para fermento, eu gosto de peneirar, porque a impressão que eu tenho é que eu tô comendo gruminhos de fermento. Então eu gosto de peneirar esse fermento para não ficar nenhum gruminho. Agora a gente vai mexer delicadamente, também, até desaparecer toda a cor branca aqui da receita. Feito isso, agora a gente vai untar a forma escolhida, a gente vai passar. O que é untar? Vou pegar a forma, essa aqui é uma forma de função removível, e eu tenho essa divisória aqui que eu nunca utilizei, eu espero que dê certo. Como que eu vou untar? Você pode untar com margarina, manteiga ou o óleo que você tem de cozinha. Então eu gosto de jogar mais ou menos uma colher de sopa, mais ou menos assim, por olho. E depois eu passo o pincelzinho de silicone para espalhar. Então tem que espalhar bem no fundo e nas laterais para ele não grudar, certo? O importante é deixar bem lambuzadinho para não correr o risco de grudar. Inclusive aqui nessa parte aqui, ó, deixa eu mostrar. Nessa parte aqui, ó, também tem que deixar bem lambuzadinho, porque senão na hora de desenformar o bolo a gente vai destruir, né? E agora a gente vai jogar essa massa aqui dentro, ó. E aí vai de forno para forno. O forno aqui de casa, eu costumo colocar entre 20 e 25 minutos aqui o despertador e dar uma olhada, porque o forno é muito bom. Às vezes eu tenho que diminuir um pouco a temperatura e deixar um pouquinho mais de tempo, mas para essa forma desse estilo aqui, geralmente entre 20 e 25 minutos fica ótimo. Daí a gente vai ver como é que tá, ok? Então vamos levar lá pro forno. Bolo no forno. Agora é aguardarmos entre 20 e 25 minutos para remover. Uau! Depois de 20 minutos mais ou menos, a gente vai verificar se tem necessidade de se manter mais tempo ou não. Então agora a gente vai espetar um palitinho para ver como é que ele tá. Ó, vamos ver se consigo focar. O palito tá sequinho.
Então, o bolo tá pronto. E a gente desliga, espera esfriar e depois a gente desenforma. Então, agora que deu uma esfriada no bolo, é hora de desenformar. Olha que lindo que ele ficou. Tomara que na hora de desenformar não tenhamos problemas. Eu geralmente gosto de passar uma espátula, uma faca, alguma coisa, para poder desgrudar o bolo das laterais. Então, eu vou passando aqui para não grudar. Aqui no meio, como ele tá grudadinho, eu vou passar a faca levemente, ó, para poder desgrudar e ficar. Agora eu vou tirar o fundo. Vamos ver. Saiu, gente, ó. Vamos lá. Vamos ver se ele vai desgrudar daqui. Só que como eu achei o outro lado mais bonito, eu vou desvirar. Pra botar o lado fofinho mais alto pra cima, ó. Ó. Ó que bonitinho, ó. Aqui, para que vocês possam ver no vídeo. Ó. Aquela mescla de farinhas, ó. Ó, como ele tá fofinho. Tem quem goste com calda. A calda de chocolate pode ser feita brigadeiro, chocolate, pode ser feito com açúcar, mas eu prefiro comer assim para tomar um cafezinho. E, como falei, hoje é só segunda-feira, então a gente não vai botar cobertura. É um bolinho simples para comer ao longo da semana. É isso. João Pedro, Gabriel, espero que vocês tenham feito o bolo, tenha ficado bom, tenha ficado gostoso e que vocês se sintam orgulhosos de terem feito este bolo, ok? O Gabriel até acho que não vai fazer esse bolo, porque ele ainda não está na fase de comer bolos. Mas o João Pedro adora esse bolo. Então é isso. Um beijo, amo vocês. Então, resolvi fazer esse vídeo porque há algum tempo andei pensando a respeito de deixar gravado, guardado para a posteridade algumas receitas que eu faço e que os meninos João Pedro e Gabriel Felipe gostam. E a gente nunca sabe de amanhã. Eu sou uma pessoa muito esquecida, faço muita coisa dentro de um determinado período e às vezes sigo receitas, às vezes não sigo, e até mesmo com base no histórico da minha mãe, né, que sempre também foi de cozinhar nesse estilo, meio que improvisadamente, sem seguir muita receita, fazer com base na repetição, e aí ao longo dos anos foi deixando de fazer e foi se perdendo algumas receitas dela. E aí, hoje, com base na tecnologia, a gente busca geralmente receitas ou aqui no YouTube ou no Instagram. Dificilmente a gente pega uma receita escrita, né? A gente gosta de ver exatamente como que ela é feita e tal. Então, com base nessa ideia, eu vou cozinhar algumas coisas para os meus filhos. Se você não é nem o João Pedro, nem o Gabriel, e estiver aqui assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo, mas a minha intenção, de fato, é deixar vídeos gravados para os meninos, para que eles possam reproduzir